aproveitando, eu vou fazer uma provocação para vocês pensarem, tá? Para atividade de articulação. Com base no que o Ricardo falou. A sociedade civil conhece vocês? Não precisa responder. Só raciocinem. Deixem com vocês essa informação. A sociedade civil conhece vocês? Deixa essa informação guardadinha que a gente vai falar na oficina de articulação. Vou deixar como uma informação, como eu falei, vou mexer com a cabeça de vocês para vocês mudarem o pensamento gradativamente com novas informações. E por que eu faço essa pergunta? Aqui, como eu falei da Constituição, essa é a mecânica que a Constituição funciona. Todos aqueles artigos que eu citei, basicamente, há um funil que mistura a sociedade civil que vocês representam com a sociedade política, que tivemos aqui, inclusive, a vice-prefeita reforçando o seu compromisso a coisa acontecer e dar certo, que, usando a estrutura do poder público, possa devolver cidadania ao cidadão. A partir disso, nós estamos vivendo numa estrutura democrática. Agora, se algum elemento disso que eu citei não é cumprido, nós estamos vivendo numa estrutura democrática? Entendendo como vocês são importantes para a democracia? A partir do momento que a sociedade civil conhece e demanda para vocês as necessidades, vocês articulando com a sociedade política, com o poder público, devolve cidadania para eles? Se sim, vocês estão participando positivamente de um sistema democrático. Se não, vocês não estão participando ativamente e positivamente num sistema democrático. E tudo isso que eu falei para vocês, eu vou resumir antes do nosso intervalo, que é aqui nesse slide o que nós somos, na engenharia democrática da nossa Constituição. Hoje, nós temos um Estado grande, tão grande quanto a sociedade, em cima da sociedade. Ele é uma democracia representativa, composto pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. E nós temos uma sociedade plural, diversa, composto com tudo que é diferente. Gigante, muito grande, mas abaixo do Estado. Até porque na nossa estrutura nós temos o Estado como o grande coletador de impostos e o Caixa que viabiliza as ações que precisam ser feitas para a sociedade. E a sociedade, ela tem o poder que emana do povo. Está lá, parágrafo único, artigo 1º. A sociedade tem todo o poder que emana do povo. Ele é uma democracia participativa, plural, diversa, tem todos os elementos. Nós temos aqui todos os tipos de pessoas, todos os tipos de profissionais, temos todos nós. Ele é muito diversa e tem muitas demandas identificadas, comunicadas e também não identificadas. É muito diverso. E como é que você faz a conexão nesse Estado que tem poder financeiro, tem estrutura para atender com a sociedade, entre essa área de intersecção que a gente chama de controle social? E aqui é a grande engenharia da nossa democracia. São os pesos e contrapesos que a gente falou. O controle social, via de regra, ele é representado pelos conselhos de políticas públicas, que, com representantes efetivos do serviço público e mais representantes da sociedade civil, ele é composto para ser o quê? O peso e contrapeso do Estado, devolvendo serviços e cidadania aos seus cidadãos. Então, vocês são o modelo conector entre essas duas estruturas. Literalmente, essa é a mecânica prevista na nossa Constituição. Com a função de o quê?
por meio das eleições, o Estado ele tem que ter o processo legal, que são as leis e as políticas públicas, nos devolvendo cidadania. Se então os representantes que estão controlando o Estado não têm alguém que controle, que é o controle social, como é que chega aqui as demandas da sociedade? Eles não ficam sabendo. Não chega de forma objetiva, total. Essa conexão, que são os conselhos, nos 3 níveis da federação, que tem a obrigação de fazer chegar o quê? As demandas. Aqui nasce o primeiro mandamento de vocês: ouvir a sociedade. Nós vamos falar logo desses mandamentos, tá? Só que esse modelo é o que nós somos hoje. Mas o que nós precisamos ser? Verônica, por favor. O que nós temos que ser, o que nós seremos? Nós temos que ser uma sociedade grande, plural, diverso, com poder, descrito pela Constituição, que é apoiada no Estado. Não é o Estado apoiado em nós, não. A sociedade tem que ficar apoiada no Estado, como executor de políticas públicas. A mecânica é a mesma. Tem as eleições, o processo legal devolve por leis e políticas públicas o que? Cidadania para os seus cidadãos. Mas não invertido. O Estado estará acima dos cidadãos empurrando as demandas. Não. É a sociedade que tem que empurrar as demandas para o Estado e o Estado atendê-las. E ter, no mesmo modelo, o controle social, que são os conselhos fazendo a conexão. Hoje nós estamos inversos. Hoje nós temos o Estado colocando as suas demandas, o Estado colocando as suas necessidades. Nós temos que trabalhar, e isso está previsto na Constituição, que a sociedade é que demanda ao Estado e o Estado que atende. Isso é cidadania. Próximo. Onde está tudo isso? Na nossa legislação. Vocês, principalmente pelo Estatuto da Cidade, vocês estão estruturados, responsabilizados. No capítulo 4 da Gestão Democrática da Cidade, está previsto tudo isso, gente. Vocês são os ouvidos e a boca da sociedade. Próximo. Isso é tão forte e tão necessário que existe uma ação da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, de criar mais modelos de controle social. Está surgindo, a partir de agora, estamos falando de 2015 para cá, as ONGs de auditoria independentes, apoiadas pela Carta de Serviços ao Controle Social do Tribunal de Contas da União, em conjunto com a Controladoria Geral da União. Não contentes em só ter os conselhos, está sendo incentivado a ser criados a ONGs de auditoria das contas públicas. Nós mesmos, pelo IGT, colocamos já uma proposta de projeto aqui para Mogi, para fazer um piloto aqui pelo Polo Tecnológico. Se utilizando de inteligência artificial, a gente vai criar uma ONG tecnológica com inteligência artificial para pegar as contas do poder público e analisá-las e entregar de uma forma amigável para a sociedade uma análise das contas públicas. Isso aqui o que é? É mais um peso e contrapeso estruturado na Constituição e exigindo que a população, a sociedade civil, venha participar do controle do Estado. Tudo isso está previsto na legislação. Tudo. Estatutos das cidades, Constituição, novo Código Civil, podemos ver, que vê o desenvolvimento do controle social na administração pública, podemos seguir. Pode seguir. Na lei de. Perdão, pode ficar. A lei de responsabilidade fiscal, que é essa, 101, tá? No artigo 49, deixa claro, objetivo, no 48 e 49, a participação popular em toda a gestão fiscal de todas as instâncias, federal, estadual e municipal, inclusive dos conselhos validando os orçamentos municipais.
Pode seguir. Então, nós temos, para fechar essa primeira parte, a gente ir para o café e voltar para a oficina, o que nós temos que ter em mente? Vocês fazem parte de uma mega estrutura de controle do Estado. Que a partir da legislação que regulamenta as ações do poder público, tem que ser trabalhado pelos conselhos o controle para entregar aos cidadãos o que eles mais desejam, cidadania. Vocês são literalmente fiscais do povo. Próximo. E aqui, todo esse contexto de como funciona um conselho, eu separei aqui, já desses 10 anos de estudo, os 5 principais, não são 10, né, que nem a tábua, ninguém é Deus aqui, né? A gente está humildemente propondo 5 mandamentos para os conselhos e conselheiros que são aderentes à legislação exigente no Brasil. Como falei, temos a Constituição, temos estatutos das cidades, lei de responsabilidade fiscal, Código Civil, enfim, não falta legislação demandando a responsabilidade. Mas essa responsabilidade tem que se organizar a partir dessas responsabilidades entregues. Quais são as responsabilidades que se transformam nos mandamentos de políticas públicas? Primeiro, ouvir. Vocês têm que ser o ouvido da população, tem que ser ouvido dos cidadãos. Os cidadãos, a sociedade, tem demandas, quem tem que ouvir? Para discernir e, num próximo momento, cobrar se é uma política pública já existente ou deliberar que precisa ser executada, são vocês. E, por fim, fiscalizar. Então, nesses 5 mandamentos se resume o que é a gestão de um conselho. O conselho tem que ouvir os cidadãos. Tem que ouvir, quais são as demandas? O que você precisa para exercer sua cidadania? Só um instantinho. Vocês têm que discernir, avaliar se aquilo é justo, se está dentro da legalidade ou não. Se é alguma coisa que já está pronto e tem uma política pública para atender e ser cobrada, ou se ela não existe e precisa ser estruturada, e vocês têm que deliberar pela estruturação dessa política pública. Aí entra um elemento super importante que faz parte de uma oficina que já propus aqui, junto com o Senado Federal, uma oficina de legislação, como elaborar leis para a criação de políticas públicas. Existe um projeto específico do Senado Federal, ao qual eu partilho também, que é importantíssimo os conselheiros saberem, olha, o que é lei? Como é que ela é estruturada? Para que ela serve? Como ela é redigida? Qual é a base para estruturar a legislação necessária? Faz parte do processo de deliberação. Feito tudo isso, tem que existir a fiscalização, tem que fazer com que o poder público execute o que foi definido. Tem dúvida aqui? Eu gostaria de saber sobre o conceito de cidadania, porque algumas vezes o senhor falou entregar cidadania, né? E em educação a gente pensa em emancipar a pessoa para que ela exerça a cidadania, né? Então, a questão do conceito de cidadania. E aí, nestes mandamentos, ouvir. Eu, enquanto conselheiro, represento um grupo, eu não tenho que dialogar com este grupo? Levar também o que foi deliberado neste conselho para os meus pares, para quem me escolheu enquanto representante? Senão dá a impressão de que eu escuto, vou para um conselho, participo de deliberação e quem me escolheu não sabe qual foi o meu voto, como que eu defendi o interesse de quem me escolheu, por exemplo, né? Então, eu acho que eu gostaria de entender esse processo. É só de escuta ou de diálogo com quem nos escolheu enquanto representantes?
Vamos lá. A primeira dúvida nós vamos responder fazendo a oficina. A gente vai falar sobre esse tópico, tá? Porque é o seguinte, só um ponto. Você está com a visão do seguinte, você tem que dar conhecimento àquele ser humano para ele entender o que é cidadania, para exercer a cidadania, certo? É a visão do educador. Agora, o Estado, ele tem funções dentro da nossa legislação, por meio das políticas públicas, de entregar a cidadania. Nós temos duas ações e dois verbos diferentes. Mas nós vamos exercitar nessa primeira oficina. E a segunda dúvida com respeito ao diálogo, a conversação, o trabalho, nós vamos exercer na segunda oficina, que é a articulação. Então, dentro desse processo aqui do discernimento, ele envolve o diálogo. Tá? Mas nós vamos exercitar e vamos aprofundar nas oficinas, porque são dúvidas recorrentes. A sua dúvida já foi de uma série de pessoas, tanto da cidadania, de como a pessoa conhece cidadania, mas você há de convir comigo também que o Estado tem o dever de ensinar o que é cidadania, financiando uma estrutura educacional, financiando material didático, informações, etc. Quer ver uma grande falha de cidadania que nós temos? Quem já leu a Constituição na escola? Salvo do superior, né? Que fez temos advogado aqui, né? Mais de advogado, tem uns 2 ou 3 que leram na faculdade, evidentemente, né? Porque fez parte da capacitação profissional. Mas os conceitos básicos de cidadania que tem a Constituição e nós não ensinamos para nossas crianças. Acabamos de ouvir que temos pessoas que desrespeitam a lei e eu posso garantir que várias delas desrespeitam por desconhecimento. Não se pode negar. Mas o que o Estado fez para ensinar a legislação da sua nação, do seu estado, do seu município para as crianças? Vocês são fruto disso. Você quer um exemplo? Vocês entraram para os conselhos. Estão precisando entender da legislação dos conselhos. Isso não deveria ter vindo lá atrás, desde 88, vocês já sabendo que existem conselhos, que são elementos de participação popular, que tem que ouvir as demandas da sociedade? Em algum momento, por isso que eu perguntei, a sociedade conhece vocês? Já respondendo um pouquinho, que eu dou razão ao Ricardo. Nós temos que sim articular ações para que nós possamos... Então, só para explicar a diferença das duas situações, os dois verbos de cidadania, né? Temos que ensinar e empoderar as pessoas com a cidadania, mas temos que ter políticas públicas que ensinem a cidadania, que entreguem a cidadania. Uma delas é a informação e o conhecimento sobre cidadania. Bem, retornando, pessoal, nós vamos para a primeira oficina. A primeira oficina é com respeito à legislação do seu conselho. Então, esse link que foi enviado por e-mail para vocês, a gente vai distribuir 9 tablets e nós vamos fazer 9 grupos para auxiliar no acesso da legislação do seu conselho. Não impede de quem trouxe tablet, celular, pode acessar essa pasta que nós mandamos. E qual vai ser o principal objetivo dessa dinâmica? Vocês lerem a legislação do seu conselho e, perante a luz que eu coloquei da legislação federal, fazer uma crítica simples. A legislação que tem hoje municipal, ela me dá suporte às demandas que a sociedade me pede? Ela dá condições de eu atuar nas demandas que a sociedade pede? É uma autocrítica a partir da análise da lei. A partir dessa análise, nós vamos disponibilizar para vocês uma biblioteca com uma série de materiais e exemplos de como se organizar conselhos. Tem desde manuais bem didáticos, como Quem Quer um Conselho, esse é especificamente criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social para conselho dos idosos, mas tem diversos documentos que a gente separou com respeito a como montar um conselho, como estruturar esse conselho, como gerir, como atender requisitos de fiscalização, principalmente, que o poder público exige. Enfim, lembrando que um dos principais pontos do Conselho é fiscalizar as políticas públicas exercidas pelo poder público.
Então, essa biblioteca é o segundo passo que nós vamos disponibilizar para completar esse trabalho de vocês. Essa biblioteca a gente disponibiliza hoje. Agora, a dinâmica é simples. Cada um acessar a sua legislação, fazer uma leitura rápida com o seu grupo individual, discutir com o seu grupo criticando. A legislação me dá suporte a fazer o que a sociedade precisa? Esse é o primeiro passo. Ok? Que, como eu falei, nós vamos dar com essa atividade o primeiro passo em definir um modelo de gestão. Ou seja, olha, o que a lei me permite fazer e o que não me permite fazer? O que a sociedade pede e eu estou tendo suporte de realizar? É uma autocrítica de cada conselho. Vamos para o trabalho, então? Ok? Então, essa primeira oficina eu vou estar passando com vocês e vou estar tirando dúvidas, provocando, a gente vai estar trabalhando os assuntos. Agora eu vou sugerir o seguinte, se reúnam, pode ser por empatia que você já conhece a pessoa, de preferência, vamos reunir os conselhos que têm mais sintonia ou têm conexão de assuntos, mas vamos formar 9 grupos, combinado? De preferência em roda, para facilitar a identificação, beleza? Agora é vocês, já é uma primeira ação de articulação, é um primeiro exercício de articulação de vocês.